A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Vamos estudar um pouco mais, a palavra aqui que nos foi dada hoje. Nós vamos trabalhar um pouquinho em Tiago, falando sobre opor, resistência ao diabo. Como que nós podemos fazer isso? Tiago 4,7 diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que nós conseguimos fazer isso? Qual é a menção que Tiago nos traz? Qual é a clareza que ele nos dá? Quais são as ferramentas que ele nos entrega para que a gente possa conseguir, de fato, resistir ao diabo? Nós já falamos aí em aulas anteriores sobre várias forças que o próprio diabo possui. Falamos sobre os nossos inimigos. E durante essas aulas que nós tivemos aí durante o ano, a gente já falou bastante sobre a origem de Satanás e de seus demônios. Falamos sobre a diferença entre os anjos caídos e os mensageiros de Deus. Nós falamos sobre a ganância do homem, sendo como base, na verdade, para toda e qualquer feitiçaria, a questão da manipulação. O homem tentando manipular as coisas é a base da modalidade de qualquer feitiçaria. Nós falamos sobre desobediência, falamos sobre engano, falamos sobre cobiça. Então, várias coisas que mostram que nós, muitas vezes, queremos estar no centro da situação. Tudo isso é artimanha dos indivíduos ali de estarem no centro. Quando você olha a identidade ali de anjos caídos, de demônios e figuras malignas operando, e olha para um homem, não uma centralidade, um homem agindo também dentro das suas próprias paixões, dos seus desejos, você vê identidades semelhantes. E nós precisamos ir contra isso, se opor a Satanás com resistência. E quando foi falado sobre as obras da carne, é mostrado muito bem como que isso se manifesta, como que esses pecados vêm à tona, como que eles se afloram, como que eles transbordam. Porque muitas vezes a gente tem na nossa cabeça, pairando vários pensamentos. Tiago vai tratar de coisas sérias e às vezes parece muito rígido, muito exagerado as falas aqui de Tiago, quando ele fala para os irmãos aqui que a gente vai ler o texto. Parece algo muito exagerado, mas se a gente for parar para pensar, muitas vezes o nosso pensamento, ele tem esse sentimento, um sentimento de raiz de amargura, de engano, de ódio, de desobediência. E nós precisamos ir contra isso. Precisamos opor resistência a Satanás, nos sujeitarmos a Deus, que é o que Tiago vai dar como receita, para que a gente possa, de fato, alcançar relacionamento com o nosso Senhor e parecer mais com Ele e menos com essas outras identidades aqui que nós comentamos. Vocês já viram aí nas aulas várias síndromes, A síndrome de Jezabel, a síndrome de Saul. Tudo isso é quando o homem se coloca em posição de ser o centro das coisas. Então a grande ênfase aqui da mensagem de hoje é nós nos tirarmos do centro e nos colocarmos debaixo da potente mão do Senhor, reconhecer quem Ele é. Quando nós conseguimos fazer isso, aí nós estamos opondo resistência a Satanás. E aí dessa forma não tem como ele não fugir de nós. É uma promessa que Tiago garante que irá acontecer quando nós conseguimos fazer isso. Na última aula foi falado inclusive sobre superstições. Já foi falado aqui sobre horóscopo, numerologia. Tudo é tentativa do homem de se colocar em posição de domínio. O homem tentando atingir a sua perfeição, mas não a perfeição para que ele possa servir o próximo, uma perfeição para que ele possa servir a si mesmo. O homem, ele precisa ir contra essa natureza carnal. Nós sabemos que a nossa carne, ela vai desejar as coisas deste mundo, porque nós, mesmo sendo libertos, nós temos a essência da carne, a essência caída de Adão. E precisamos que o Espírito de Deus opere em nós para que ele seja um agente de transformação e assim nós também possamos ser agentes de transformação no mundo. Nós somos abençoados por Deus com a sua graça de salvação, o Espírito dele habitando em nós, e aí nós conseguimos também abençoar outras pessoas, porque Deus age em nós e através de nós. Nós somos o mecanismo, a ferramenta principal que Deus deixou na terra para que pudéssemos evangelizar,
para que pudéssemos falar às pessoas sobre as boas novas. É nós que precisamos tomar as rédeas da situação, assumir os nossos boletos, assumir as nossas contas e entender que a mensagem do Evangelho deve ser pregada por nós. Mas para isso eu preciso estar sujeito às condições de Deus, à ética dos céus, à ética moral de Jesus Cristo e não a moralidade do mundo. E é bem importante que a gente entenda aqui, antes de ler o texto, que Tiago, ao falar desse costume mundano, a gente não pode confundir as coisas pensando que a gente vai, ao ser liberto, ao ser transformado pelo Espírito, viver a parte do mundo, viver numa bolha, numa cúpula. A gente não consegue esse isolamento. Nós fazemos parte do mundo. Quando Tiago fala que nós devemos agir de forma diferente do mundo, porque quando agimos em favor do mundo, nos tornamos inimigos de Deus, não significa que a gente vai ser transportado de forma alienígena, né, para outro lugar, outro planeta. Vai ser te dado um poder suficiente para que você seja um cristão tão genuíno que você não fará mais parte deste mundo. Não, nós estamos inseridos neste mundo mal e nós temos a natureza adâmica relutando dentro de nós, a carne tentando ser aflorada o tempo todo, onde nós tentamos alimentar os nossos prazeres, quando agimos naturalmente com a nossa natureza caída, pecaminosa, carnal. Então nós não vamos nos separar do mundo. Então o que vamos fazer? Como que nós vamos resistir ao diabo se nós não conseguimos viver esta cúpula? Se nós não conseguimos viver de forma isolada do mundo? Porque você vai ver o mundo o tempo todo. Você vai na escola, você vai ver ensinamentos mundanos, malignos. Você vai em qualquer lugar e vai encontrar isso. E aí às vezes numa ânsia ali de novo convertido, a gente tenta anular tudo aquilo que talvez pareça ser maligno. E começa a tentar viver uma vida um pouco mais próxima ali de pessoas que você caracteriza ali, que você acha que são pessoas que estão mais próximas de Deus e que vai trazer um ambiente mais confortável para a sua vida ali agora, uma vida de renovação, uma vida com Deus. Mas aí você se depara com a igreja que Tiago falou de tantos problemas, a igreja em que Paulo descreveu várias cartas falando de um povo ruim, um povo que tinha diversas dificuldades, um povo que era amante de si mesmo, um povo que às vezes estava voltado para os seus próprios prazeres. É na igreja que é para cristãos judeus convertidos que Tiago vai falar sobre a sua vontade de que os outros morram, a sua vontade de que seus prazeres sejam satisfeitos. É para crentes que Tiago está falando. É uma carta prática para crentes, não é para o mundo. Então, como é que a gente vai viver em um mundo isolado, sem problemas, se quando nós chegamos na igreja, nos deparamos, como a Clemar fala, né, com esse irmão aí seu que é insuportável do seu lado, o irmão que tem problemas como você tem. Então, não é possível você se livrar desta condição de viver as coisas que acontecem no mundo. A nossa resposta para isso é viver dentro desse ambiente sem a identidade do mundo. Nós não conseguimos estar à parte do mundo, viver de forma isolada. Então, quando ele fala que nós somos amantes do mundo e assim somos inimigos de Deus, não significa que ao ser convertido, você vai ser transportado para um estado diferente, onde você não vai mais ter contato com o mundo. Na verdade, continuamos a ter contato com o mundo. E a mesma guerra ali que um ímpio vai passar, a mesma guerra que você vai passar. A diferença é que o ímpio passa nessas guerras com uma mentalidade, uma cultura mundana, e nós vamos passar com uma cultura do reino, uma cultura dos céus. Como Jesus agiria, como o Senhor se comportaria diante dessas mazelas, diante dessas situações. A diferença agora é como você se depara com essas situações, porque elas não acabam, as dificuldades elas não param, e o mundo ele não vai deixar de ser mundo, ele é maligno. No mundo jaz o maligno. Você vai encontrar identidade mundana em todo lugar. Você vai encontrar essa identidade à sua volta. E que identidade é essa? Como é que a gente vai viver no mundo? Eu não posso me isolar do mundo, eu não posso ter a identidade do mundo e eu tenho que me opor ao mundo. Porque naturalmente parece que eu deveria tirar tudo que é mundano, mas a gente não consegue. Você assiste filme, não assiste? A gente faz coisas que o mundo faz. O cristão ele vive naturalmente, a diferença é que ele se abstém do pecado. Ele procura se abster do pecado. E muitas vezes fazendo coisas natural, nosso coração está cheio de pecado da mesma forma.
fazendo coisas que parecem não ser pecaminosas. Às vezes oramos com extremo pecado no nosso coração, porque Tiago fala que quando nós oramos, nós não recebemos porque não oramos, e quando oramos, não recebemos porque pedimos mal. Então, até na oração, a sua carne sendo movida a orar, você pode orar em pecado. Então, a ideia do crente é que ele viva uma vida com a ânsia de se abster do pecado, enquanto o mundo, ele abraça o pecado. Essa é a diferença. Enquanto o mundo vai viver uma identidade egocêntrica, o cristão quer viver uma identidade voltada para Deus, para o Senhor. Ele é o centro das coisas. A diferença é que quando você vai para o seu trabalho, você vai encontrar pessoas falando de como alcançar uma vida melhor, mais estável, como que ele pode ter mais prazer na vida dele, como que ele pode não trabalhar tanto, como que ele pode arrumar artifícios para que ele fique mais tranquilo. Uma vida voltada para o ego. Você vai encontrar pessoas conversando, contando às vezes vantagens sobre o outro, em mesas de bar, pessoas conversando, eu fiz tal coisa, aquela menina lá eu fiz isso, isso e isso, contando vantagens. Essa é a identidade do mundo, onde o homem tenta se projetar para o centro, tudo é meu, tudo gira ao meu redor. Nós tentamos fazer isso o tempo todo. Porém, quando a identidade do Espírito Santo entra em nós, nós agora não queremos mais que essa identidade de viver no centro seja nossa, mas que o Senhor entre no centro e nós o adoremos, nós nos sujeitemos a Ele. Então a gente precisa entender esta base para entender o que Tiago está falando em sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está falando sobre essa identidade maligna. Eram irmãos judeus, conhecedores da palavra, tão conhecedores da palavra que eles estavam infligindo a própria lei. E Tiago tinha que falar a eles que eles estavam infligindo essa lei que eles mesmos tinham como de base de conhecimento. Eram tão conhecedores da lei que o Tiago tinha que falar: vocês estão tropeçando na lei, estão pecando contra a própria lei que vocês se dizem conhecedores. E por que isso aconteceu com aquele povo? Porque os seus corações estavam tão inflamados de ego, de ganância, de satisfação dos seus próprios prazeres, que eles começaram a tropeçar na lei, porque às vezes queriam impor à lei aquilo que era dado por Deus ao seu favor. E assim nós podemos fazer no nosso dia a dia. Podemos fazer uma oração ao Senhor, impondo as nossas necessidades. Uma oração que pode ser até dentro de um evangeliquez muito bonito: Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, meu Pai. Começa uma oração que parece que é maravilhosa, dos céus, tem componentes ali de uma fé espiritual, e de repente você se depara pedindo algo para o seu próprio prazer e para que você se satisfaça. E às vezes o irmão ali ou alguém se dê mal na situação. Às vezes é contra um chefe: Senhor, tira o chefe do caminho, Senhor, para que eu alcance o meu tão sonhado resultado, para que eu tenha aquilo que é meu de direito, não sei o quê, e você vai se projetando em ter as suas conquistas. E essa é a oração que Tiago fala, que é a oração do seu próprio coração, para satisfazer as suas próprias ganâncias. Então nós vamos abrir Tiago, tendo essa perspectiva de mundo, que nós não podemos nos abster totalmente das coisas do mundo, porque nós estamos no mundo, consumimos as coisas do mundo, mas a nossa mentalidade não é mundana. A mentalidade mundana é a que coloca-se o seu ego em primeiro lugar. A nossa mentalidade é a mentalidade cristocêntrica, onde Cristo é o centro da nossa vida. Essa é a diferença. E é isso que o Tiago está combatendo com os irmãos. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí. O nosso texto central, ele está em Tiago capítulo 4, mas a gente vai começar fazendo um exercício de leitura, ainda em Tiago, e fazendo um paralelo com essa leitura em Efésios. Então vocês vão precisar ir em conjunto, se vocês quiserem conversar entre si, mas a primeira atividade de hoje, que hoje é a escola, é que vocês leiam aí Tiago, o capítulo 3, o verso 15, e depois vão lá para frente e vão ler Efésios 2, do 1 ao 3, e vocês precisam extrair dos dois textos, Tiago 3,15, Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, o paralelo entre eles. Qual é a referência que um tem e o outro tem? O que os textos possuem em comum? E vocês vão tentar identificar. E aí eu vou dar uma dica para ficar mais fácil do que procurar. Vocês vão procurar aí quais são os inimigos do homem, os inimigos da nossa alma, que o texto destaca, tanto em Tiago 3,15
como em Efésios 2, do capítulo 1, do verso 1 ao 3. Quais são os inimigos da alma do indivíduo, do homem? Me digam aí. Procurem aí para a gente poder fazer isso. Você que assiste a aula, que acompanha, você faz a mesma coisa. Vai lá em Tiago, o capítulo 3, do verso 15, e depois vai em Efésios 2, do verso 1 ao 3, e tente achar os inimigos da nossa alma, os inimigos que o homem enfrenta. E aí você vai encontrar vai perceber que um texto e o outro, eles têm a mesma lista, de forma diferente, com um texto diferente, mas possuem a mesma ênfase. Aí eu vou tomar um café enquanto isso. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. O verso 15, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. Alguém encontrou alguma coisa nisso que já quiser falar? Encontraram aí? Quais perguntas que eu fiz? Eu me lembro de ter feito uma. Não, a pergunta é achar quais são os inimigos da nossa alma nas duas listas aí, dos dois textos. A desobediência às nossas inclinações carnais, às nossas vontades carnais, aos nossos pensamentos. Ok. Quem mais? O mundo? Eu acho que a carne, o ego. A carne, o ego, ok. E o diabo? Desejos terrenos, inclinação da carne. Alguém mais? Em Tiago ele fala da sabedoria do mundo, né? Sabedoria do mundo. Ponto. Esse também é um ponto importantíssimo aí da sabedoria do mundo. Aí a gente pode começar por aí. Tiago faz uma transição do capítulo 3 para o capítulo 4, terminando em ênfase à sabedoria, fazendo um paralelo entre a sabedoria terrena, mundana, e a sabedoria que seria a sabedoria dos céus, né? Aquela sabedoria que nós devemos buscar. Se você for ler o Tiago, o finalzinho do capítulo 3, o verso 13, aí diz assim, ó: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele começa com uma pergunta, né? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição, egoísmo, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então nós vimos o padrão alto de uma sabedoria dos céus. A sabedoria que ele tem em estima aqui dos céus, ele diz que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, que é dificílimo da gente hoje pensar em uma relação de imparcialidade. No mundo em que nós vivemos, onde nós temos muitas informações, muitos conceitos, olhar para o indivíduo com imparcialidade. Só o Espírito pode nos dar esse entendimento, tamanha sabedoria, para que eu possa olhar para o meu irmão vendo como um irmão e não como uma bandeira que ele carrega, não como um trabalho que ele possui, não como características físicas que ele tem, mas olhar de forma imparcial é olhar como Cristo olharia para qualquer indivíduo. E a nossa relação com isso é muito complexa, porque nós hoje vivemos uma relação de esperar que os irmãos se convertam para que a gente os considere irmãos nossos. Eu tiro isso de uma fala do pastor Paulo Borges Júnior. Ele faz essas perguntas, né, provocativas quando ele prega. Ele diz: você
espera que o seu irmão se converta em Cristo para que você o considere de fato irmão? Porque nós temos nosso costume de considerar irmãos em Cristo os irmãos que são convertidos. Mas nós não sabemos, às vezes, que temos um irmão do nosso lado. Às vezes ele mesmo não sabe que já é seu irmão. Mas quando nós nos deparamos com essa relação de individualidade, de cúpula, só o irmãozinho da igreja é nosso irmão. A prostituta serve então para satisfazer os meus prazeres, por isso, das minhas carências eu não a vejo como irmã. Aí eu a ignoro. Agora, quando um homem olha para a prostituta como a sua irmã, ele vê que é a sua irmã que está passando por alguma situação de decadência. E ele agora não encontra mais prazer nessa irmã que está em situação de prostituição. Ele encontra uma irmã necessitada de amores do Pai. E a gente passa a olhar para os outros, essa mentalidade que eu disse de mundo, com uma mentalidade cristã, olhando de forma imparcial para aqueles que estão à nossa volta, pensando que ele é uma vida que precisa de regeneração, ele precisa ser alcançado, ele precisa vir comigo, comer do pão, tomar da ceia que eu tomo. Ele é meu irmão e não sabe que é meu irmão porque está padecendo, porque eu não me comporto como se ele fosse meu irmão. Nós estamos vivendo muitas vezes no templo, na igreja, nessa comunidade de fé, crescendo, e aqueles que vão vindo acrescentados, o top é meu irmão. O irmão lá fora, tu viu lá, o irmão lá, ixi, nem é crente, cheio de superstição, cheio de coisa, adora Buda, não sei o quê. Que venha todos esses para que a gente possa se relacionar e aí nós informarmos para eles que existe um pai e que eles estão às vezes servindo um pai errado. Mas é nós que precisamos comunicar. Essa ideia de imparcialidade de Tiago é pegar aqueles irmãos que estavam vivendo em contendas, em guerra, em discussão toda hora, e Tiago está falando, a identidade dos céus é de imparcialidade. Você que às vezes está colocando o dedo na cara do teu irmão, falando aqui, o Tiago, falando aos seus liderados, você tem que olhar para o seu irmão com mais amor. Você precisa olhar o seu irmão como a natureza que ele é filho de Deus. E você precisa se relacionar com ele de uma forma melhor. E é uma sabedoria que é pura, pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdias, de bons frutos. Porque Tiago é um dos que vai discorrer sobre a obra e a fé. Muitos até entendendo que seria uma controvérsia com aquilo que o Paulo está falando anteriormente. Mas de fato a gente sabe, estudando a Bíblia, que não é. Ambos estão dando ênfases diferentes. Uma fé e outro dando ênfase na obra. Mas porque parece estranho? Porque Paulo vai dizer que a justificação ela não é mediante as obras, é só mediante a fé. E Tiago vai dizer que a fé sem obras não vale de nada. Se você despede seu irmão e manda ele para casa e fala, se cuida, viu? Se agasalha, come direitinho e vai embora. Mas não dá o agasalho e a comida, Tiago fala, você é um incoerente. É louco, né? Porque mandou o irmão passando necessidade para casa, falando, se cuida. Mas não promovemos o cuidado do outro. Então, o Tiago vai dar essa relação de cuidado de uma forma de produção de frutos. Então, realmente a fé, se ela não for expressa com obras, essa fé se mostra morta. Como que alguém que se diz justificado pela fé e ele não derrama em obras? Me diz como que os discípulos, ao serem encontrados por Jesus, recebendo a mensagem da cruz, não puderam contar a outros. Eles não resistiram. Eles foram contar a outras pessoas. Como que a mulher, ao se deparar com Jesus no diálogo do poço, ela se comporta? Ela guarda aquela informação para si e vai para casa? Ou ela anuncia o que recebeu? Ela sai correndo para anunciar aquilo que recebeu. Como que os discípulos, às vezes numa visão ainda limitada, no caminho lá de Emaús, quando a sua visão é aberta, se deparam com Cristo, o que eles fazem? Eles voltam lá para os discípulos e falam, a gente encontrou Jesus. E depois é dito que o texto que os outros discípulos também veem Jesus, e aquilo é dado ali como um ponto de partida, né? Onde é promovido o ide pelas falas do próprio Cristo. Ele se revela a eles para que eles possam pegar aquela mensagem, esperar a decisão do Espírito Santo e em seguida eles possam multiplicar este evangelho, essa mensagem que transforma. Então, é esse o fruto
O que eu faço em um momento em que eu me deparo com uma mensagem tão preciosa? O que eu faço quando eu me relaciono com Deus e percebo que eu fui modificado, transformado, que agora eu tenho uma nova vida? Eu saí de um estado de miséria e agora eu tenho um estado ali de viver uma vida em plenitude com o Senhor. O que eu faço? Eu olho para o meu irmão e falo: meu irmão está em estado de decadência, de calamidade. Pega esta roupa e se agasalhe. Pega este pão e partilhe comigo. É essa a resposta que Tiago fala que nós temos que dar com a voz da nossa fé. Então, de fato, se a gente for olhar teologicamente, o Paulo está dando ênfase na verdadeira fé, a fé fidedigna que traz, de fato, a justificação, a salvação, e não as obras. A obra legalista que muitos fariseus, muitos judeus queriam carregar em si. Que obra é essa que não salva? A obra legalista, a obra em que eu acho que, de novo, eu me colocando no centro, eu fazendo, eu acrescentando algumas coisinhas ali na lista do Senhor, eu irei ser salvo. Quem sabe eu não ajude a Deus, né? É só olhar o diálogo de Jó, a incoerência de Jó ao questionar ao Senhor, quais respostas ele dá a ele. Ele fala: onde é que você estava quando eu fiz o firmamento dos céus? E começa a dialogar ali com várias perguntas com o próprio Jó, mostrando a sua soberania. Então, nós entendemos que nossas obras, com uma obra centrada no alto ego, a gente não consegue agradar a Deus. Então, Paulo está fazendo essa linha paralela. A fé é quem é justificadora, de verdade. A fé verdadeira, genuína. Essas obras aí que vocês estão tentando acrescentar, elas não ajudam Deus. Ela não vai trazer sua salvação. Você não consegue acrescentar nem um pontinho na história da sua redenção com as obras que você executa. Não dá para fazer. É totalmente Cristo que realizou a justificação em nós. Foi Cristo que morreu, amando do seu Pai, para que nós pudéssemos ser justificados, regenerados com Ele e outrora glorificados com Ele. Nós não interferimos em nada. A nossa interferência digamos assim, na terra, na história do cristianismo ali, do Evangelho, é que nós matamos o Cristo, como estava escrito, que isso aconteceria. Então a nossa interferência única é de obediência à morte de Cristo, porque nós, se estivéssemos lá na época, nós, que dizemos que somos convertidos, seríamos aquele que teríamos crucificado Cristo. Só essa é a nossa obediência, a obediência de que Deus disse que ia acontecer, porque nosso coração é assim, e nós estamos ali em culpa na morte de Cristo. Só que Cristo não impõe sobre nós essa culpa. Ele impõe sobre nós a sua justificação da sua morte. Porque não foi porque eu quis que Cristo morreu, foi porque Deus quis, Deus ordenou, mandou a morte de Cristo. Em Isaías disse que ele teve prazer na morte do seu filho, porque ele sabia que aquilo era para a salvação. Então ele não põe isso na nossa conta. Apesar de você for olhar todo o evangelho ali, você vai ver os líderes matando Jesus. Os próprios sacerdotes que negaram a palavra colocaram Jesus numa cruz. Foram eles que colocaram. O próprio discípulo ali no caminho de Emaús vai questionar com Jesus, quando ele não reconhece, de que quem faz com que Jesus seja morto não é a liderança romana, apesar deles terem efetuado de fato a crucificação de Jesus. Mas a ênfase do texto ali é que quem promoveu a morte de Cristo foram os líderes. Ele fala, os sacerdotes, os nossos líderes, aqueles que nós esperávamos que acreditassem em Jesus, crucificaram Cristo. Mas isso aconteceu porque estava predito na história. Mais uma vez a história nos remonta à centralidade de Cristo e não em nós. Não é por conta de nós, é pela glória e soberania de Deus. E aí, debaixo da sua graça, Ele nos produziu tamanha fé que nós hoje somos justificados. Então, a diferença da obra de Tiago para Paulo é que Paulo fala de uma obra morta, uma obra para o ego. E Tiago está falando de uma fé morta, uma fé superficial. E essa fé superficial é aquela fé que diz, não, eu sou justificado pela fé. Eu não preciso fazer nada. Eu vou para a igreja, eu sou religioso, eu cumpro os protocolos, eu participo da comunidade, eu tomo a ceia e eu vou para minha casa. Ele está falando, essa fé não é a fé que Paulo está falando. A fé que Paulo está falando é de uma fé salvífica, genuína. Essa fé não tem como não produzir obras. Essa é a diferença entre uma fé e outra. Então, olhando para a sabedoria do capítulo 3, ele fala sobre uma fé que produz
frutos, uma sabedoria, né? Cheia de misericórdia e de bons frutos. A gente precisa olhar com muita ênfase para isso, a questão dos nossos frutos. E aí você, eu, podemos fazer uma autorreflexão sobre como nós estamos vivendo essa fé genuína, salvífica, entendendo que é uma fé justificadora, porque o Senhor impôs a fé sobre nós. Como que nós estamos vivendo essa fé? Que tipo de ação, que tipos de ações nós estamos tendo para com o mundo? Quais são as nossas obras? E elas importam, porque elas que demonstram como foi a sua salvação. Realmente esse cara é salvo? O que mudou? Quais são as diferenças? Como é que é a mentalidade dele agora? Quem viu o vídeo que eu mandei ontem lá no grupo? Do John Piper? A senhora viu? E aí ele vai, a senhora viu também, né? Uns videozinhos de, acho que uns 7 minutos. Ele vai falar sobre a história de 2 mulheres que morreram em missão. Morreram dirigindo. O carro se desgovernou, as mulheres foram lançadas do carro e elas morreram. Só que elas possuíam mais de 80 anos de idade. E aí ele vai falar, nossa, que tristeza. Será que isso é uma tristeza quando nós recebemos essa mensagem na nossa comunidade? Dessas 2 mulheres que, ao serem convertidas, dedicaram a vida a viver pregando o Evangelho. Elas viveram uma vida de devoção ao Senhor e viviam em campo, ministério de missões o tempo todo. E eles receberam a notícia de morte. Aí ele fala, não, uma história trágica é que eu vou contar para vocês. Pega uma revistinha da seleção e vai falar de um casal que decidiu se aposentar, um com 50 e poucos anos, outro com 50 e pouco também ali, 54 eu acho, 51, não, 59, 54, alguma coisa assim. Depois vem o vídeo lá, e aí eles se aposentam para viver uma vida de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e se tornaram colecionadores de conchas. Aí ele falou, essa é uma miséria, é uma desgraça, é uma notícia ruim. Porque isso monta o nosso desejo, remonta a nossa necessidade. O que o cristão, o que o indivíduo, o ser humano quer dizer? O cristão não. O indivíduo quer hoje. Ele quer ter uma vida de trabalho, onde ele acumule uma certa quantidade de dinheiro, para que daqui a um pouco ele não precise mais trabalhar. E Piper vai dizer que essa é uma vida miserável. A vida da aposentadoria para o cristão é uma vida miserável. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso e se aposentar. Não é essa a questão. Pensando em dinheiro, me entenda muito bem. Piper vai dizer que aquelas mulheres, elas não pararam a sua vida em relação à comunicação do Evangelho. Elas não pararam, elas decidiram ir até a morte, pregando o Evangelho. Elas estavam na estrada indo em missões quando morreram. E ele está falando sobre a identidade do mundo que Tiago fala, de viver uma vida tão autocentrada que eu busco uma aposentadoria para que eu não me preocupe com mais nada. Eu não quero ter preocupações. Eu não quero ter uma vida desconfortável no futuro. E a vida do cristão, ela entra em incoerência com isso. Você pode muito bem alcançar a estabilidade financeira, a sua aposentadoria, mas esse estado de ficar vivendo essa vida de paz, ela inflige, ela vai contra a corrente do Evangelho, onde você, o cristão, estaria em movimento pregando o Evangelho. Significaria, então, vamos fazer um exemplo mais vívido aqui para a nossa realidade. O irmão que foi lá, aí ele se aposentou, e aí ele diz assim, não, agora que eu me aposentei, que já não tem mais nada para fazer, aí eu vou pregar o Evangelho. Também não é essa a mentalidade. A mentalidade é que você, ao ser transformado por Cristo, sempre está trabalhando para o reino, para o povo, servindo o seu irmão. Quando você se aposenta, nada muda. Você se aposentou do seu trabalho, você tem a dignidade do seu recurso financeiro entrando, uma estabilidade financeira, consegue viajar, ir à praia, fazer suas coleções, mas a sua vida não se centra nisso. Você continua vivendo para o Evangelho. Você não vai entregar aquilo que é restante, que sobrou. Você continua vivendo o Evangelho. Mas a mentalidade do mundo é estagnar, parar na aposentadoria e fazer coisas que eu nunca fiz. Mas se o cristão está vivendo uma vida genuína, ele vai continuar promovendo o Evangelho, independentemente se chegou à sua aposentadoria ou se ela ainda não está em evidência. A sua busca não é para satisfazer o seu próprio conforto. A sua busca é para satisfazer o conforto do seu irmão que está em necessidade. A sua busca é em satisfazer a vontade do seu próprio Senhor. A centralidade dele está em Cristo. Que eu pereça, que eu passe fome, mas que eu possa pregar o Evangelho. Essa mentalidade está ficando cada vez mais distante de nós. Porque nós estamos olhando para o ego.
A gente está querendo se alimentar, encher a nossa boca de pão, como diz lá na festa que antecipava a festa ágape, da festa de relacionamento dos irmãos antes da ceia. A festa que fazia ali uma antecipação da ceia era uma festa de partilha de pão. E só depois acontecia a ceia. Com o tempo da evolução do evangelho e cristianismo se tornou apenas a ceia. Mas antes os irmãos estavam comendo. E o que o Paulo fala na ceia? Ele diz, estou muito feliz com o comportamento de vocês. Continue comendo e partilhando o pão dessa forma. Ele fala, não, vocês estão enchendo a pança de vocês. Se tiverem fome, come em casa, porque aqui é ambiente de relacionamento. É ambiente onde nós devemos olhar para o nosso irmão, para que ao se participar desse momento ágape, dessa ceia de amor, eu possa ceiar com consciência verdadeira do que é a ceia, que a ceia aponta para Cristo e aponta para a realidade dos meus irmãos. O pecado que ele deve fazer a autoanálise não é apenas uma análise individual, onde eu falo e falo, Senhor, será que eu pequei aqui e tal? Então hoje eu não vou tomar ceia, né? Porque eu pequei aqui. Tira isso aqui. Aí é um absurdo, porque a gente olha para o momento de ceia e tenta encontrar pecados, fazer um checklist. E aí, em alguma ceia do mês, você faz um checklist e se acha digno e ceia. Essa semana eu não pequei, eu vou ceiar. Eu não estou dizendo que essa é a sua mentalidade, mas é de muitos. Se essa for a nossa mentalidade, devemos nos arrepender. Porque a mentalidade da ceia é olhar para si mesmo e falar, eu sou extremamente pecador, eu não posso ceiar à mesa. Senhor, me perdoa, Senhor, para que eu me aproxime do pão e do cálice e possa ceiar. Não para que eu me afaste do pão e do cálice. Porque senão eu estou dando ênfase ao meu ego, ao meu centro. Eu peco mais e aí eu me abstenho da ceia. Aí semana que vem eu peco mais, aí eu me abstenho da ceia. Daqui a pouco estou vivendo uma vida de pecado, e não estou mais em comunhão convosco. A mentalidade do cristão deve ser, pequei. O que o Guilherme vai fazer agora que ele não partilhe o pão comigo? Senhor, me perdoa porque eu feri meu corpo. Aí você pede perdão e se aproxima do corpo. E ceia. Senhor, eu pequei. O que o meu irmão vai pensar de mim, Senhor? Eu não vou ter mais como partilhar o corpo com ele. Senhor, me perdoa para que eu participe do corpo. Aí você vai. Daqui a pouco aquela vida, aquele pecado que você carregava de amuleto, ele fica para trás. E você está envolvido com a comunhão do corpo. É essa mentalidade que Tiago quer que aqueles irmãos tenham. Porque eles estão vivendo uma mentalidade de guerra. Mas não guerra física. Apesar do texto estar falando sobre guerra física armada, Tiago é tão enfático ao falar de guerra que é como se houvessem conflitos militares, mas é a guerra que existe no coração. Nós estamos vivendo em guerra o tempo todo, meus irmãos, em conflito com o nosso próprio ego, querendo satisfazer o nosso próprio umbigo. Umbigo, não sei. Escolhe aí. Umbigo, que é só um, né? Umbigo é porque eu gosto de falar umbigo. Umbigo, vivendo como aquele jovem que deu vontade de comer a comida dos porcos, viveu porque ele sentiu uma ânsia do seu abdômen, das suas entranhas, que é o centro, né? Quando a gente tem fome, que dá aquele sentimento, quer satisfazer, é como se eu estivesse vivendo para o meu estômago, querendo viver em satisfação do meu ego, do meu alimento. E nós precisamos agora começar a sentar à mesa e comer Jesus na mesa. Que o nosso ego comece a sair de cena. Porque Jesus é que é a centralidade da mesa. Jesus, no caminho de Emaús, quando ele se revela aos seus discípulos, ele decide se revelar partindo o pão. E o que é interessante do texto é que Jesus não é o anfitrião da casa. Quem partiu o pão era quem convidou. E do nada Jesus está com os caras que convidaram ele para passar a noite com eles, partindo o pão. Jesus tomou o lugar. Isso significa que aonde você entrar, meu irmão, agora que Jesus prometeu que o Espírito estaria sobre nós, sobre a igreja, e aconteceu lá em Atos, nossos irmãos receberam Cristo, e hoje nós vivemos com o Espírito vivo em nossos corações, aonde você estiver, seja o jantar. Que as pessoas se reúnam à sua volta e você possa partilhar o pão. Tiago vai dizer no capítulo 1, do verso 4, de onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Ele mesmo responde, assim como ele fez uma pergunta de sabedoria no capítulo 3, do verso 15, ele faz no 4 e ele mesmo responde,
não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ela não vem dessas paixões? As guerras, as contendas, onde a gente começa a alimentá-las e a gente vive em guerra com o nosso irmão. Tudo é o outro e nunca eu. Clemar e pastor Fábio falou disso enfaticamente. Eles falaram disso o tempo todo esse ano. Sobre o ego, a manipulação, eu me colocar no centro. E de onde vem isso? Do coração, do interior de vocês. Aí vocês começam a guerrear com o outro. Começa a ver que teu irmão é teu inimigo. Tu viu lá, irmão lá, viu lá, não sei o que aconteceu, viu meu chefe no trabalho, não presta, aí começa. Todo mundo vira teu inimigo e você quer ser o vingador de todo mundo. Mas o Tiago está dizendo, de onde vêm as guerras que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês matam. E nós sabemos que o Tiago não está falando disso de forma literal. Mas antes, ele vai discorrer sobre o poder da língua. E ele diz que a língua mata e ela destrói, ela incendeia. Tiago vai dizer que o homem conseguiu dominar as feras do campo, conseguiu trazer domínio sobre os elementos do mundo, os animais, mas não conseguiu dominar a própria língua. E é aqui que Tiago vai amarrar a sua conclusão de morte. Nós estamos falando dos nossos irmãos, estamos falando um do outro, estamos ofendendo, estamos trazendo mensagens, palavras de maldição, nos matando mutuamente. É essa morte, porque houve guerra no meu coração e isso está sendo fermentado. Eu produzo na língua, na fala, não controlo a minha língua e mato o meu irmão. Nós hoje estamos se matando assim, com discursos, com falas. Olha nas internets aí da vida, os discursos, os textos, as falas de ódio. E isso muitas vezes é trazido para dentro do ambiente da igreja. Por que é trazido para o ambiente da igreja? Por que traz? Porque a gente não vive a parte do mundo. E quando a gente tenta viver essa vida que acha que está protegida, a gente começa a viver um fantástico mundo de Bob. Aquela musiquinha do Bob no Velotrolzinho. A música, eu assistia muito esse desenho. E é tudo da imaginação do Bob, tudo fantástico. É um mundo fantástico. É um mundo fantástico. Achar que esses problemas não estarão também na igreja, porque são seres humanos, como os seres humanos que estão vivendo lá fora, vivendo as mesmas guerras. Porém, nós devemos viver as guerras fazendo uma autoanálise. Tiago está nos convidando a olhar para dentro de nós. Ele diz, não tem porque não pedem. E aqui ele está falando sobre oração. Por que vocês não têm? Porque não está orando. Não tem porque não pede. Não temos porque não oramos. E aí ele, para não deixar confuso, porque pode ser que a gente ore muito e pense em alcançar alguma coisa com a oração. E aí ele vai dizer, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então ele vai fazer uma construção aqui lógica. Para que eu de fato obtenha algo, eu preciso estar com a mentalidade correta, para que eu não caia no erro de achar que a minha oração produziu o benefício daquilo que eu pedi. Foi eu porque eu orei, Guilherme, que você parou, de sentir dor nas costas. Porque eu orei. Eu orei e o Senhor curou. Eu orei e aí o irmão me deu tal coisa. Eu tive o dinheiro para pagar tal conta. Foi porque eu orei. Aí é o seguinte, aqui é bem interessante. Isso aqui é uma dualidade aqui, que eu quero que você pense. Quando é EBD, a gente precisa trazer essas mensagens de conflito para a nossa mente. Estudo, para que a gente comece a raciocinar com uma mentalidade mais teológica, mais filosófica, porque muitas vezes houve um divórcio entre a filosofia e a teologia e não deve haver. Os textos da Bíblia são altamente provocativos filosoficamente. Então pense na incoerência. O cristão ele tem que acreditar no poder das suas orações. Mas ele não tem como garantir que tal coisa aconteceu porque ele orou. C.S. Lewis fala sobre isso no livro A Última Noite do Mundo. Quando você pensa
que você tem a capacidade tamanha de oração e começa a colocar os acontecimentos como base da sua oração. E ele vai dizer no texto, C.S. Lewis, que nós não temos como garantir que a nossa oração é eficaz. Senão eu teria que entrar num conflito ético. E eu teria que dizer, Guilherme, eu vou orar por você. Se Deus te curar é porque minha oração deu certo. Pamela, eu não vou orar por você, viu? Porque se aí você não curar, foi porque eu não orei. Então a ideia de testar, de pensar que a minha oração produz algo, seria a ganância, a cobiça exacerbada do indivíduo, de pensar que ele poderia fazer uma alternativa entre duas escolhas. Eu vou orar pelo grupo A e não vou orar pelo grupo B. É assim que é feito, né? Os condutores de pesquisa. Tantas pessoas fizeram um treino tal e tiveram desenvolvimento cognitivo assim, com desempenho de tantos pontos de sua memória. O outro grupo ficou vivendo a vida normalmente. Isso não dá para fazer coração. Eu oro pelo grupo de enfermos tal e o outro grupo eu não oro. Esse grupo foi curado e o grupo B. Né? Não dá. A oração, então, quer dizer que faz parte da tua veia, corre no teu sangue, cristão. Ela está intrínseca a você, ela faz parte, não tem como separar. Então eu oro porque eu acordei. Eu oro porque vivo. Oro porque respiro. Se alguém tivesse... Devia ser assim para nós, ó. Se alguém perguntasse para o cristão, por que você ora? A resposta devia ser... Você deveria estar me perguntando por que eu respiro. Só que a gente não está orando assim. Aí ele diz, vocês não recebem porque não pedem. E quando chegam a pedir, pedem para o seu próprio prazer. Então nós estamos orando com os motivos errados. Nós precisamos colocar a oração como uma história, como um ato de sobrevivência para a nossa vida. E aí nós vamos se envolver tanto com a oração que depois isso não vai importar. Se Deus curou, se Deus não curou, eu oro acreditando no poder de Deus e Ele se responsabiliza em quem Ele vai curar, em quem Ele vai salvar, em quem Ele vai me dar ou não. Mas eu preciso orar acreditando nisso incessantemente. Mas as minhas orações não podem ser para que eu atinja tal coisa, para que eu possa não sei o quê. Muda lá, Senhor, tal coisa, para que não sei o quê, não sei o quê. Comece a orar pensando nas coisas do Senhor. O que o Senhor quer que nós oremos? Voltamos os nossos corações para pedir por conversões. Como reformadores que olhavam para o seu povo e diziam, dai-nos, Senhor, os corações deste lugar. Nos dai, Senhor, o coração deste lugar. Você já orou pelos trabalhos, pelas pessoas do seu trabalho? Já dobrou os joelhos e falou, dai-me, Senhor, os corações daqueles que trabalham comigo. Senhor, dá os corações daqueles que estão trabalhando comigo. Senhor, me dá o coração de fulano de tal. Senhor, promove oportunidades para que eu possa servir. E aí, no final das contas, se Deus não deu o coração a você, não te interfere, não te importa, não tem a ver com você. É o seu papel, a sua oração, pensando nas coisas de Deus, do reino. Você, esposo, tem orado pela sua esposa? Eu digo isso porque tem sido uma falha minha, né? A minha esposa sabe. Tem sido dificuldade no meio da correria. E o Anderson ensinou isso pra gente. Desde que eu era pequenininho, que ele disse que eu corria só de fralda. Ele fala pelado, né? Mas para não ficar feio no vídeo. Ele nem me conhecia pequenininho assim, mas eu conheço o Anderson há muito tempo. Muito tempo. E eu glorifico a Deus por conhecer ele. E ele sempre nos cursos me falou da experiência de orar pela esposa. E da dificuldade de orar pela esposa, que nós devemos, homens, fazer isso. E a esposa fazer isso para com o esposo, ao ponto de que juntos, mutuamente, estão orando pelo outro. A gente não ora mais para sair de casa quando entra no carro, né? A gente não ora mais quando vai se alimentar. E se for orar, é agente secreto. Né? A gente não ora mais para fazer tudo. E a vida do cristão é oração o tempo todo. E aí, quando nós conseguimos colocar essa rotina de oração, nós temos esse relacionamento melhor com a oração. E paramos de entrar diante do Senhor com os corações pecaminosos para orar em pecado a Ele e pedir coisas para o nosso prazer. Porque quando pedimos para nós, estamos pecando. Estamos no nosso evangeliquez, como eu disse, Senhor, Deus da glória, arquiteto do universo, soberano Deus eterno Pai. Parece lindo, mas aí não parece a oração de Ana,
que rasga o seu coração e chora como se fosse embriagada, onde a ponto de o sacerdote chegar para ela e falar: você está embriagada, prostituta? Até quando você vai ficar aí cheia de álcool, embriagada? Não, eu estou rasgando o meu coração ao meu Senhor. Jonas Madureira diz que esta é uma oração suja, uma oração sem firula, sabe? A oração verdadeira, em que você chega no Senhor e fala: é isso. É isso. Nós precisamos dessa relação, irmãos. Orar ao Senhor de forma tão natural que eu não pense muito na oração. Você chega e conversa com Deus e ouve Deus, porque o exercício da oração te promove uma conversa. Você consegue ouvir a Deus. Tiago continua dizendo: adúlteros, vocês não sabem o que é amizade, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E aqui ele vai falando dos nossos inimigos que os irmãos destacaram. O mundo é um deles, né? Os prazeres, né? As paixões da carne é outro. E o diabo. Tiago vai discorrendo sobre isso em momentos separados. Aqui ele está falando sobre o nosso adultério. E no Antigo Testamento, o profeta menor Oséias vai falar sobre o adultério. E vocês sabem muito bem qual foi a ordem do Senhor a Oséias. Quem se lembra? O que o Senhor falou para Oséias fazer? Hein? Ninguém lembra, não? Então abre Oséias aí. Pode falar, vocês estão com medo, mas pode falar, né? Não tem gabarito não, viu? Abre Oséias. Leia aí o verso 2. Capítulo 1, verso 2. Leia alto aí pra gente. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Pronto, beleza. Disse para que Oséias pegasse uma mulher adúltera. Mais para frente o texto fala sobre uma prostituta. Parece que ela cometeu os dois delitos. Foi adúltera e foi prostituta. E aqui Tiago está trazendo essa ênfase de um povo, uma nação que foi adúltera. Inclusive no texto original aqui para a gente tem adúlteros. Lá é adúlteras. Vocês são adúlteras. Falando como o que parece, eu não sei do grego, do texto original, mas pelo que eu vi, o que parece é uma alusão ao povo de Israel. Ó Israel, a nação é adúltera. E ele está fazendo essa ênfase ao Antigo Testamento. E aqui é dito que Oséias, lá quando a gente lê Oséias, que ele teve que se casar com uma prostituta, com uma adúltera, para que fizesse uma montagem do que é o relacionamento de Deus para com Israel. Ele fala, para que você entenda como é o meu relacionamento, vai lá, pega essa mulher adúltera, já tem filhos até, case, assume todas as responsabilidades. Depois é dito no texto da frente que a mulher foi embora e foi se prostituir. Ele vai lá e busca a sua mulher e se reconcilia com ela, para que Israel entenda que eu não os abandonarei e eu vou trazer a minha aliança com eles. Pesado demais esse texto. Mas Deus faz isso com o homem, Oséias, para mostrar o seu maior amor com Israel. A reconstituição de um povo que foi adúltero, que flertou com o mundo, que se envolveu com os prazeres carnais, que se prostituiu em amores terrenos. Deus está falando para o povo que eu me reconciliarei com vocês. Eu sou tão amoroso que Israel, mesmo sendo adúltero, estando em adultério, eu perdoei o adultério e me reconciliei de novo com a minha noiva. É isso que o Senhor fez com a sua igreja. Ele se relacionou novamente com ela. Essa igreja vai e se prostitui novamente. Aí o Senhor manda Oséias lá buscar para dizer que o Senhor vai resgatar a igreja, porque Ele tem uma aliança com ela. Então não se preocupe, irmãos, com o que irá acontecer com a igreja do Senhor. Porque o Senhor se reconciliou com a sua noiva e Ele não quebra os seus votos de aliança. A Bíblia diz que o homem se distanciou, o homem adulterou, o homem teve outras cobiças, mas o Senhor, Ele permanece firme e fiel a nós.
Amizades do mundo, inimizades com Deus. Quem quer que seja amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse texto aqui, existe uma dualidade interpretativa, que diz sobre o ciúme do Espírito que se fez habitar em nós. Há alguns intérpretes, a NVI inclusive leva Espírito com a letra E maiúscula, né? Então, como se fosse o Espírito de Deus que habita em nós, como fôlego de vida. E outras escrituras, outras versões, vai trazer o E com minúsculo. Espírito como se fosse o Espírito humano, né? Não o Espírito de Deus, o Espírito de fôlego de vida lá do L, no caso, fiz ao contrário, né? Espírito de Deus, Espírito Santo que habita em nós, ou o Espírito humano, Espírito de vida que fez dar o fôlego, não é o pneumo. Tem duas interpretações nesse sentido. E não importa muito aqui que interpretação é a melhor, qual é a melhor via interpretativa. Tanto faz. Você precisa entender no texto aqui, é o que ele diz em sequência. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se eu entendo que é o Espírito Santo que tem ciúmes de mim, eu entendo melhor a relação do adultério com o texto. E aí eu falo, não, eu estou adulterando, flertando com o mundo. Cristo tem ciúme. Ele me quer por inteiro. Ele me quer de forma integral. Ele não me quer me relacionando com o mundo. Ele quer que eu seja a noiva, como igreja, dele, apenas dele. Aí eu entendo a relação de ciúme. Mas aí eu não entenderia muito bem o texto do verso 6, que diz, mas ele concede graça maior, como se fosse uma condição. Isso está acontecendo de forma negativa, como se o ciúme fosse ruim, mas ele concede. Por isso que existe as duas interpretações. Se eu, tendo o meu espírito ciumento, é isso que seria a outra via, né? Eu estaria produzindo ciúmes do meu próprio coração. E esse ciúme não seria visto como algo positivo para Tiago. Por isso que ele diz, mas ele nos concede maior graça. Por isso a Escritura diz, Deus opõe aos orgulhosos e tal. Então quando eu tenho esse ciúme e causo guerras ali com os meus irmãos, eu não vou ser uma pessoa considerada que... Eu vou ser uma pessoa considerada orgulhosa para Tiago. Mas nas duas formas, independentemente, o que nós percebemos aqui no texto é uma dupla interpretação. As duas são coerentes. Eu posso entender melhor sobre o adultério, interpretando de uma forma, e posso entender abaixo uma relação de ciúme que eu posso também aplicar. Então as duas aplicações seriam coerentes. Isso acontece, isso aqui não é heresia, não é o irmão entendeu errado, o outro entendeu o outro, são vias interpretativas, olhando o texto, porque o texto grego, por exemplo, não tem ponto, não tem vírgula, é tudo juntinho, né? E aí você tem na transcrição dos intérpretes posições diferentes. Alguns vão entender que é Espírito Santo, o Espírito de Deus colocado em nós, e o Espírito de vida. Então, isso tem diferenças nas interpretações. Por que eu estou citando isso aqui? Porque em EBD é bom a gente ver isso. Quando a gente se depara com estudos, às vezes você vai pegar um comentário bíblico, tem uma forma lá de tratar o texto. Aí você pega outro, tem outro. Fala, ixi, e agora? A gente precisa ter clareza, às vezes, dos dois, e entender em que qualquer contexto aqui se aplicaria. O que, de fato, o Tiago está falando conosco aqui no texto, de uma relação de adultério, que o povo flertou com o mundo e que eles precisam ser reconciliados com Deus, porque Deus é o noivo da igreja. E em sequência, ele vai falar sobre um coração orgulhoso. É a ganância que permite que isso aconteça. Se eu olho da outra forma, eu estou vivendo uma vida de ciúmes, uma vida de orgulho, uma vida de olhar para o meu irmão com um olhar negativo, e isso também está me distanciando de Deus. As duas formas se abrangem. Assim como se eu olhar guerras, eu posso olhar guerras aqui no capítulo 1, no capítulo 4, verso 1, como guerras nacionais. Alguém vai interpretar como guerras de nações. Outros vão interpretar como guerras dentro da comunidade. Outros vão dizer que essas guerras eram entre os líderes cristãos. E outros vão dizer que são guerras interiores. Qual foi a ênfase que eu trouxe hoje? Guerras interiores. Se aplica a guerras de nações? Sim, porque o mesmo sentimento nas nações que produzem guerras é o mesmo sentimento que gera no coração, no interior do indivíduo. Então, o texto ele pode ter várias vias interpretativas.
não para heresia, mas para interpretação de base de texto, né? Isso serve como um escopo para o nosso estudo. Essas guerras aqui, ela fala dessa identidade de orgulho que Tiago está desenvolvendo. E aí agora ele vai fazer, a gente vai fazer nossa última atividade para encerrar. Você vai ler aí para mim do verso 7 ao 10 e vai me encontrar aí os 10 mandamentos, Tiago 4, do verso 7 ao 10, as 10 ações que Tiago quer que nós, cristãos, para quem ele escreve no caso, né? Mas aí serve para nós. O que eles queriam que eles fizessem? Quais são os 10 imperativos, para ficar mais claro? Procure aí do capítulo 4, do verso 7 ao 10, e destaca para mim os 10 imperativos que Tiago tem como ordem para o povo. Que ordens são essas que ele deu? Vamos lá, vai me pontuando aí, que vocês já estão lendo. Sujeitai-vos, resistir, aproximar-se, achegar-se, né? Limpar, purificar. O que mais? Oi? Convertam-se, lamentem-se, chorem, humilhem-se, abandone. Aí, como algumas versões vão ser diferentes, né? A gente tem palavras diferentes. Mas você vai encontrar 10, ó. No meu aqui diz, ó. Submetam-se, resistam, aproximem-se, limpem, se limpem, purifiquem, entristeçam-se, o sexto, lamentem-se, chorem, troquem e humilhem-se, que é o ápice, a humilhação. E aí nesse texto a gente entrou na conclusão da aula, que seria o ponto central, mas eu deixei só para o final, o verso 7. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como então que eu vou resistir ao diabo? O próprio texto já foi claro com a gente. Submetendo-se a Deus. Não é difícil. O próprio Tiago, no verso 7, ele fala e ele dá a resposta. Portanto, submetam-se a Deus e ele fugirá, o diabo fugirá de vós. É só submetendo-se a Deus. A Bíblia não diz, quando a pastora Clemar pediu para eu trazer essa passagem aqui, ela até colocou no texto, né? A Bíblia não diz para a gente fugir do diabo. Quem foge do diabo? Ninguém. É ele que foge de nós. Se a gente está fugindo do diabo, se você está com medo de alguma coisa, você precisa resistir ao diabo. Porque você se sujeitou a Deus, se humilhou, colocou na posição coerente. Essa aqui do texto é uma posição de se colocar debaixo de um senhorio. É se colocar de uma posição de governo. Você se humilhou, se rendeu totalmente, se desarmou e está debaixo da mão do Senhor. Aí dessa forma o diabo ele vai fugir. Porque é com essa ferramenta que a gente consegue resistir ao diabo. Efésios vai dar várias ferramentas para que você tenha uma força de resistência ao diabo. Mas aqui, em qualquer texto da Bíblia, essa resistência ao diabo é submetendo-se a Deus, tendo um relacionamento com Ele. O próximo versículo, que é o 8, diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então Ele nos deu aqui algumas promessas. A primeira, que se você resistir ao diabo, ou que se você se sujeitar a Deus, o diabo vai fugir de vocês. Depois ele diz: se você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de vocês. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida e purifiquem o coração. Aí aqui é uma relação de verdade diante do Senhor. Se purificar, se limpar, se colocar diante do Senhor com os seus pecados para que Ele faça a sua obra em nós. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso em lamento e alegria por tristeza. Então como é que é para ficar triste? É para ficar triste. Quando se relaciona com o pecado, eu preciso me entristecer diante do Senhor. Eu preciso ter uma relação de humilhação, porque pequei, e não de felicidade. Porque senão a gente vai ficando muito acostumado com o pecado. Vai pecando, e a gente tem uma relação de começar a julgar o irmão, que é o que o texto seguinte vai produzir. Você começa agora a julgar e falar mal do seu irmão. E no finalzinho de Tiago vai dizer que a gente começa a produzir
na nossa mentalidade a organização, o planejamento do dia futuro, sem levar em consideração que nós somos terrenos, passageiros e que não sabemos o dia de amanhã. É essa inconsistência que leva a um coração que não se arrepende. Vai levando a um sentimento de você achar que você tem o domínio, você tem a segurança de tudo. E aí, no final das contas, você planeja, o Tiago fala, você se muda para um lugar, diz que vai fazer comércio lá e nem sabe se é isso de fato que deveria acontecer, porque você não conhece o dia de amanhã. E a Bíblia vai dizer que nós devemos nos sujeitarmos ao nosso Senhor. O texto todo, a base do texto aqui, é sobre se sujeitar ao Senhor. Então, quando for planejar o dia de amanhã, nós precisamos saber que o domínio não é nosso. Aqui Tiago está falando de homens tão ensoberbados que acharam que o dia de amanhã poderia ser controlado pelos seus planos, as suas planilhas de Excel, as suas agendas, os seus despertadores. A gente sabe que não dá. Olha aí o dia a dia de vocês, quantas coisas tem que desmarcar, jogar para outro dia, fazer não sei o que, né? Imagine a gente depositar toda a nossa confiança no futuro. O futuro aqui, no caso, deve ser a confiança, o seu futuro deve estar confiado ao Senhor. Não é que eu não planeje. A gente precisa sempre entender essa dualidade que Tiago traz. Tiago traz um texto filosófico onde ele faz um comparativo do que deve fazer e do que não deve fazer. E às vezes eles usam os exageros não para dizer, não faça isso. Ei, para de planejar, vive a vida aí, deixa a vida me levar. Não é assim. Viva os seus planejamentos, suas organizações, mas na dependência e submissão de Deus. Você é um cara organizado. Deus era um Deus ordeiro. Deus planejou ali, fez a construção do mundo. Ele tem uma regulamentação de leis dada ao povo. Tem a sua inserção na história para que o filho viesse. Tudo esquematizado dentro do seu próprio plano. A diferença é que o plano dele não falha e o nosso às vezes falha. E a nossa dependência é olhar para Cristo como Ele se relacionou com o seu Senhor. Ele colocou-se debaixo do plano do seu próprio Senhor e executou o plano daquela forma. Então o nosso plano tem que estar debaixo do plano do Senhor. E aí se alguma coisa mudar, você sabe que foi o Senhor que interferiu sobre o seu plano. Então nós precisamos, irmãos, entender que o texto fala sobre nós nos desarmarmos. É assim que você vai resistir ao diabo, se sujeitando ao Senhor. Se relacione com Ele, ore, jejue, leia a palavra, medite a palavra e estude a palavra. Não tem muitos outros artifícios, não tem muita mandinga aí para fazer. Não tem. É oração, leitura e jejum. Disciplina prática da vida do crente. Aí você se relaciona com o seu Deus, se submete a Ele e o diabo fugirá de vós. Amém? Entendemos hoje como que eu resisto ao diabo? A Clemar até perguntou a aula para mim, o nome da aula, né? Só que aí eu botei um termo em inglês, apesar de eu não falar nada de inglês. Os irmãos me ajudam aí, ó. Como é que eu digo hoje não Satanás em inglês? Not today, Satan. Eu vi uma camisa disso. E ela, qual é o tema da aula? Eu falei, not today, Satan. Hoje não, Satanás. Hoje não, eu resisto você, porque estou sujeito a Cristo. Então se lembre disso, meus irmãos. Eu falo isso sempre para adolescente. Quando você pensar em pecar, quando você estiver naqueles momentos individuais, em que você acha que não tem ninguém te vendo, lembra que papai está em casa. O Senhor está em casa. Lembra? Tente ouvir os passos ali como se fosse de alguém. Imagina, cria, perfigura isso na sua mente. Tem alguém te vendo. E aí você vai dizer para Satanás, não, hoje não. Papai está em casa. Hoje não, Satanás. Hoje não, porque estou sujeito ao Senhor. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos ao Senhor, agradecermos por esse momento. Nós teríamos muitas coisas para falar do Tiago, né? O capítulo 4 é expressivo na sua questão de falar de se sujeitar ao Senhor, né? E a grande ênfase aqui que nós podemos ver sobre essa sujeição ao Senhor é uma vida de prática, de oração, de leitura, de jejum, vida de devoção ao Senhor. Se relacionar com Ele faz com que Ele se relacione com você. Se aproximar dEle, o Tiago garante que faz que Ele se aproxime de você. Essa é a relação natural que acontece. E a outra grande ênfase do texto que nós podemos captar é o relacionamento para com os irmãos. Nós não focamos tanto aqui, falamos um pouco no início, mas daria para falar muito mais. Aqui ele vai falar muito sobre eu não julgar o meu irmão.
E entenda que o julgar, mais uma vez, está falando, para de julgar o irmão, então eu não vou repreender meu irmão. Como é que o Anderson, que é meu amigo, das antigas, desde que eu era novo, um dos meus primeiros empregos, ele que me deu, como é que ele vai dizer, Douglas, você está errado, cara, isso aqui é pecado. Se eu falar, para de julgar, meu irmão, não julga, para com isso, vovô, para com isso. Não é assim. Esse julgamento é um julgamento de se colocar em poder de legislador, que o Tiago diz. Ao ponto de que eu tomo o parâmetro da lei. E há só um legislador, Tiago diz, que é o nosso Deus. É de juízo ao ponto de eu querer trazer no meu irmão um jugo que não existe sobre ele, porque não é responsabilidade minha. Então não é de comunhão, de autocorreção. A autocorreção deve ter. O nosso relacionamento deve ser tão íntimo que eu não devo ter problema em falar com o Anderson que ele está errado. Agora, quando é tão superficial demais, o que acontece? Eu não tenho coragem, Guilherme, de te repreender. Porque senão eu vou ficar igual um abestado, um otário, falando para você, Guilherme, então, o cara nem me conhece, tá? Então a gente só pode adverter o outro se a gente se relaciona de fato. E não é uma advertência de falar, não, você está errado e você vai para o inferno. É uma relação de amizade que faz com que aquilo que você fala para o seu irmão, você quer que ele se transforme, que ele mude, que ele altere o seu comportamento, porque você não quer que seu irmão viva daquela forma. E não é um relacionamento de vingador. Ei, você, pecador, isso. Não é essa a relação. A relação de comunidade que a gente precisa ter é de estar junto. Quanto menos cordialidade para nós, melhor. Quanto menos a gente parar de se cumprimentar, ei, queridão, parceiro, tudo bom? Já viu que a gente cumprimenta assim? A gente não se conhece. Quando eu vejo antes, eu não falei, queridão, começa aquela palhaçada toda, se vê. Quando a gente começa a se aproximar, começa a diminuir as cordialidades. E aí eu vou estar me relacionando melhor com o meu irmão. Se eu pego essa identidade e aplico no mundo, eu vou usar de novo a referência lá do Paulo Borges Júnior, na pregação dele. É o pastor do Sal na Terra. Eu ouvi alguns podcasts dele, achei interessante. E ele diz, você quando vai, por exemplo, para o Uber, você vai para encontrar um motorista ou para encontrar seu irmão? Quando você vai na padaria, você vai para comprar o pão ou para ver o padeiro? E é essa relação que a gente tem que alcançar. Eu vou para encontrar meu irmão. Quando eu vejo um motorista, aqui meu irmão. Esse cara é meu irmão e ainda não sabe. Apesar de ele não ter sido convertido às vezes, eu tenho que entender que às vezes ele não sabe. Você sabe quem Deus converteu e quem Deus não converteu? Você sabe qual é o plano ali de Deus, a quantidade de pessoas que vão entrar no céu? Eu sei? Não. Você sabe? Também não. Nosso papel é se relacionar com Ele como se não tivesse essa barreira, esta parede. Eu vou encontrar meu irmão no trabalho. Quando eu vou encontrar meu irmão, aí a relação, ela começa a mudar. Ela muda, porque às vezes a gente está tão distante das pessoas que não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. Quer ver um exemplo do nosso pecado e a nossa divisão da realidade? Quando a gente olha, por exemplo, um pecado que para a gente às vezes é absurdo. Você vai olhar o pecado da homossexualidade. Até o momento em que o homossexual é seu irmão, é seu parente, é seu amigo. Aí você começa a olhar aquele indivíduo de uma outra forma. Porque a gente exclui tanto, porque ele não é meu irmão, e ele peca, e esquecemos que aquele que você está do lado aí, ele peca também. Aí a gente olha aquela configuração de pecado como se fosse algo muito maior e exclui aquela pessoa de uma forma muito maior. Agora lembra-se que são pessoas. E se fosse o seu irmão? Quando o homossexual é nosso, a relação muda. Muda. O nosso comportamento, o nosso preconceito começa a mudar. Porque o homossexual é meu irmão. Quando a prostituta é minha irmã, o relacionamento muda. Quando o apostador, o viciado em aposta, o viciado em álcool é meu irmão, o relacionamento muda. Quando a mulher que tem que buscar o próprio marido caído na rua, o relacionamento muda. Então, se eu começo a ver aquele homem caído como meu irmão, como é minha família, o relacionamento muda. E a mensagem de hoje é que nós saiamos daqui tentando alcançar os nossos. Hoje à noite nós vamos ter uma cantata, onde nós vamos estamos tentando convidar pessoas para estar aqui conosco.
porque essa é a sensação e relação natural da igreja. Que mais pessoas possam vir assistir aquilo que a gente vai apresentar, que mais pessoas possam vir ouvir o nosso sermão, que mais pessoas possam estudar a nossa aula de EBD, que mais pessoas possam usar as nossas salas para ensaiar, que mais pessoas possam comer a comida que vamos preparar nos dias de almoço e de lanche aqui. É para isso que serve um prédio onde tem uma instituição de fé aqui trabalhando. É para isso, é essa relação. Nós temos que abrir os olhos e olhar para os nossos irmãos enquanto ceamos. O olhar de dentro apenas, ele não serve. É um olhar um olhar completo que deve ser o nosso olhar. Não é um olhar apenas individual, onde há uma autoanálise apenas. Você faz uma autoanálise, meu irmão, na ceia. Você olha para dentro de si na ceia. Deve fazer isso. Aí você arregala o olho e olha também para o teu irmão do lado, porque é assim que a gente se relaciona. Você olha para trás, irmão, e você vê a cruz. Aí você olha para frente e vê o Cristo ressurreto. É uma visão de amplitude. Então não vamos viver um evangelho de como é que fala? De chaveirinho. Um evangelho que eu carrego para todo lado, onde eu sou um crente, onde eu sou amor, apenas isso, uma superficialidade. Vamos viver nosso evangelho, uma vida genuína do Senhor. Tem algum pastor aqui para a gente fazer encerramento? Tem não, né? Eu vou orar então, e nós vamos fazer a conclusão aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Os meus irmãos que estão aqui conosco hoje, assistindo essa aula, participando, não só assistindo, mas participando dessa aula. Eu oro, Pai, por aqueles que ouviram essa aula, que o Senhor possa ministrar aos seus corações, que ouvirão essa aula, que o Teu Espírito possa falar a eles, ó Deus amado, com fé, meu Pai amado, em seus corações, produzindo a fé genuína, a fé verdadeira, aquela fé salvífica, ó Pai, em que produz as verdadeiras obras, ó Pai amado, que alcancem os nossos irmãos, obras, ó Pai amado, de caridade, obras de acolhimento, ó Deus amado, onde nós possamos olhar para o nosso irmão como se fosse nosso, como parte, ó Pai amado, de nós mesmos, ó Deus amado, participantes de um corpo, de uma comunidade, ó Deus, e que nós deixamos, ó Deus amado, para o Senhor julgar, ó Deus, o Senhor, ó Pai amado, estabelecer se iremos, ó Deus amado, ter a vitória daquela oração ou não, se iremos, ó Pai amado, conseguir a conversão daquele coração ou não, mas que possamos, ó Deus, buscar ardentemente, ó Deus, a conversão dos nossos irmãos, que possamos pedir, ó Deus, o coração deles a Ti, que a nossa vontade seja de, meu Pai amado, trazer transformação na vida das pessoas, que não, ó Deus amados, possamos olhar para nós como uma relação de autossuficiência, de ego, não venhamos, ó Deus, buscar aquela aposentadoria, Deus amado, para que eu não faça nada, não me preocupe, mas que eu possa, Deus amado, querer entrar na minha vida adulta, na minha velhice, meu Pai amado, louvando e buscando ao Senhor e pregando o Teu Evangelho, que continuemos em movimento, em oração, meu Pai, na Tua presença, porque nós estamos, ó Deus, aprendendo a Tua palavra, Senhor. O Senhor falou conosco sobre várias coisas, ó Deus amado, da obra da carne, daquilo que é carnal, mas entendemos também, meu Pai amado, o paralelo, entendemos, ó Deus, como nós devemos nos relacionar contigo, ó Pai, aquilo que é espiritual, como ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, nós entendemos isso, ó Pai, ao longo da aula, das aulas que tivemos esse ano, nos faz colocar em evidência, Senhor, nos faz colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, que está sendo ensinado a nós, ó Deus, em nossos corações aqui, Senhor. E que essa aula de hoje, de Tiago, sobre resistir ao diabo, possamos entender que para que isso aconteça, nós precisamos, ó Deus, sujeitar-nos, ó Pai, a Ti, Senhor. Só assim o diabo fugirá de nós. Que essa palavra fique nos nossos corações, que nos despeçamos em paz, que possamos ir para a nossa casa, ó Deus, descansar e voltar logo mais, ó Deus, para louvar o Teu nome, participar da cantata e que o Senhor, ó Deus, nos conceda este momento de alegria e de comunhão na Tua presença. Te louvamos, Te agradecemos e Te agradecemos. Amém.